Fala pessoal, beleza? Voltei aqui para comentar sobre a morte do David Baltimore. Ele foi um dos grandes cientistas biomédicos que ajudou bastante na área da biologia molecular e ele se foi agora. E aí eu queria fazer um vídeo para honrar o legado de Baltimore e expressar, né, um pouco do que ele descobriu para quem não conhecia ele. Eu sei que muita gente não deve estar ligado quem ele seja, mas seria interessante fazer um vídeo comentando, porque tem alguns cientistas que eles vivem, mas eles mudam o mundo da gente, né? Então eu acho que o David Baltimore é um deles. Quando ele começou como cientista, a carreira dele não se tinha muita ideia de biologia molecular como é hoje, né? Essa coisa de DNA recombinante, plasmídio, enzima de restrição, clonagem. Tava ainda no começo, ele ajudou bastante a evoluir. Não se tinha muito como trabalhar com DNA. E aí ele trabalhou com vírus. E porque os vírus eles carregam esses DNA ou RNA como um genoma viral. E uma das descobertas que ele fez logo no início da carreira dele foi que alguns vírus que carregam RNA, eles tinham uma enzima que era dependente de RNA e fazia muito parte da replicação desse vírus. E esse insight de biologia molecular, de como que uma enzima interage com o RNA, foi muito importante para a carreira dele. Porque ao longo da vida dele, trabalhando com vírus com fitas que ele chamou de positivas ou negativas, e que hoje em dia, quando você estuda em virologia, você já vê aquilo ali sendo falado no livro, né, ou na sua aula, mas na época você pode imaginar o quanto que era interessante isso, né? Então ele viu que um vírus com fita negativa de RNA às vezes tinha uma enzima que fazia a fita positiva do RNA durante a replicação do vírus. E aí depois ele estudou o vírus do HIV, quando ele se tornou mais um problema eminente. E uma das coisas interessantes que ele também descobriu foi o dogma da biologia molecular era que DNA gerava RNA, que gerava proteína. E ele descobriu a transcriptase reversa, ela faz com que o RNA vire DNA. Então ele quebrou na época, né, quando ele descobriu isso. O dogma da biologia molecular era sempre DNA dando origem a RNA. Na verdade pode ser o contrário também, com o vírus do retrovírus, né, que o vírus do HIV é um tipo de retrovírus. E essa descoberta dele foi muito importante porque a partir desse momento você começa a dissecar como que essa enzima funciona, de reverter o RNA em DNA. Isso também ajudou bastante para a formulação de técnicas, né? Como, por exemplo, fazer uma técnica de DNA complemento. A partir de uma fita de RNA, se faz uma fita de DNA. Graças a esses estudos que ele fez, a gente hoje trabalha com essas coisas dentro do laboratório o tempo inteiro, né? Sem falar que, ao longo da vida dele, estudando esses vírus e vendo que tem fita positiva de RNA, fita negativa, positiva, negativa, DNA e tal, ele criou nada mais nada menos do que a classificação de Baltimore, que é baseado nesses genomas virais e que hoje em dia a gente estuda em qualquer universidade ou livro por aí. A outra contribuição importante que ele fez foi no câncer, na área do câncer, porque ele estava estudando os retrovírus. Ele estava estudando retrovírus que atingem os camundongos. E ele viu que durante a replicação desse vírus, ele ativava um gene que ele deu o nome de ABL, e esse gene contribuía para a transformação da célula em uma célula cancerígena. Na época, eu acho que eles não tinham a menor ideia aonde essa pesquisa ia parar, mas décadas depois, nós iríamos encontrar que um tipo de leucemia específica, que é a leucemia crônica, tem uma translocação com esse gene ABL que fazem com que os pacientes tenham leucemia. E graças a todo esse estudo que foi descoberto há muito tempo atrás, a gente tem muita informação sobre essa proteína e podemos fazer droga para esse tipo de ultraativação dessa proteína que acontece nesses casos de leucemia. E hoje os pacientes são tratados com esse tipo de droga, o que também é muito interessante. Ele também contribuiu bastante para o nosso entendimento de algumas vias e processos biológicos na célula imune. Para quem está acostumado a estudar célula B, célula T no nosso sistema imune, vai ter um capítulo no livro ou na sua aula que vai falar sobre RAG, que é uma proteína que faz parte de um mecanismo muito importante da célula de fazer o rearranjo do receptor de células B e do receptor células T. Porque vocês sabem que essas células imunes podem rearranjar o DNA e gerar uma biblioteca de receptores que essencialmente vai
capturar qualquer antígeno de qualquer patógeno que venha a conhecer durante a sua vida. E esse mecanismo é bastante sofisticado e ele fez uma contribuição enorme para o entendimento desse rearranjo através dos mecanismos moleculares de uma proteína chamada RAG. Além disso, ele também detalhou mais como que funciona um dos maiores vias de comunicação das células imunes. Quando as células imunes estão ativadas, por exemplo, numa inflamação, existem vários sinais que são dados para as células que são transmitidos de fora da célula para dentro do núcleo dela, para que ela consiga falar, poxa, agora eu vou ficar ativada. E um desses sinais por via de comunicação é o NF-κB. Esse NF-κB ele é uma linha de comunicação de sinal muito importante para a célula, principalmente as células imunes. Depois se descobriu que está envolvido também com transformação em células cancerígenas. A leucemia que eu trabalho hoje, essa via de NF-κB, ela tem uma participação enorme e ele contribuiu bastante também para o entendimento dessa via, do quais genes são afetados por esse fator de transcrição e como que se dá a cadeia de sinal desde que a célula percebeu que tem algo fora dela, falando, começa a ficar ativada, até o momento de falar assim, fica aí ativada, ativa esses genes e vamos para a guerra contra um patógeno, ou no caso, um câncer, né? No caso, alguma aberração que acontece com esse sinal de comunicação da célula. Outra contribuição muito importante do David Baltimore, agora na parte já mais terapêutica, foi estudar um pouco mais a fundo os receptores de célula T. Porque, como eu te falei, eles se rearranjam para identificar certos antígenos dos patógenos ou de um câncer. E ele queria entender um pouco mais como isso funciona, o grupo dele. E ele inventou, ou pelo menos desenvolveu, técnicas para você conseguir estudar isso melhor. Então você coloca esse gene do receptor de células T, que já foi rearranjado, e aí você coloca isso em um vírus, infecta as células, e você consegue estudar isso in vitro para você reconhecer um certo antígeno. E esses vetores virais, com o intuito de expressar o receptor de células T, funcionaram muito bem. E o outro lado também. Se você faz um vetor viral, um jeito de entregar isso para uma célula dendrítica, que vai produzir o antígeno, e esse antígeno vai expressar na superfície da célula esse antígeno para que o linfócito T venha a reconhecer, também ele estudou esse processo. E se você parar para pensar, esse aí é os primórdios do que seria no futuro distante, o que está acontecendo hoje, é a terapia de células T com CAR T-cell, as terapias com TCR recombinantes, né? A terapia agora com mRNA, com as vacinas, porque todo esse estudo vai levando, né? Vai progredindo. Então você vê como que esse cara foi tão importante, né? Então o caso do David Baltimore é um caso importante se lembrar de como que um cientista que está ali na parte de ciência básica, mas um pouco mais focada para ciências biomédicas, como que o entendimento dos mecanismos de uma célula imune, de umas vias de comunicação, de como uma célula transforma em uma célula cancerígena, de como se dá uma replicação viral, de como tudo isso, né, pode ser desvendado para que no futuro alguém possa usar para fins terapêuticos, fins de diagnóstico, para técnicas de laboratório. Então eu deixo o legado do David Baltimore nesse vídeo. Um cara que foi muito importante, não conheci ele, não sei qual tipo de pessoa ele foi, mas certamente eu digo a vocês que ele impactou o mundo. Então, obrigado pelas suas contribuições, David. Rest in peace. Bye, pessoal.